E aí, galera, tudo bem com vocês? Que jogo foi esse, hein? Entre Portuguesa e Corinthians, 1-1 lá no Canindé. E Corinthians não é brincadeira. Gente, vamos lá, vamos falar um pouquinho de como foi esse jogo, né? Um jogo bem pegado lá no estádio da Portuguesa, torcida meio a meio. O Corinthians, eu acho que começou o jogo até bem, né? Não estava atacando, mas estava dominando ali o meio-campo, tentando impor o ritmo do jogo, né? Indo para cima, tocando bola, controlando as jogadas do meio-campo, como a gente estava até acostumado, né? Porém, a portuguesa ela veio muito bem na proposta de marcar em cima, tá? Eu acho que a portuguesa fez um ótimo jogo, em questão tática ali, foram muito bem. Souberam marcar a saída de bola do Corinthians, que foi o que deu trabalho ali, muito trabalho no primeiro tempo. Inclusive, eu acho que foi daí que surgiu as duas grandes oportunidades da Portuguesa no primeiro tempo. Ranieri muito mal no jogo hoje, muito mal. E no lance do pênalti, onde o Ranieri ele foi dar um come seco no marcador para tentar recuperar a bola ali próximo do meio campo, o cara deu um toque de calcanhar, onde o próximo jogador ali da Portuguesa encontrou um passe para o René entre André Ramalho e Matheusinho. Hoje, de novo, esse lado direito não estava funcionando no Corinthians. O André Ramalho, cara, eu acho que nem para banco serve. Se for para colocar um zagueiro reserva, na minha opinião, tem que ser o Choca, né? O André Ramalho não pode ser titular do Corinthians. Ou joga Gustavo Henrique e Gabriel Paulista, ou então joga Gustavo Henrique e Choca, cara. O Ramalho é só se não tiver jeito. Porque eu nunca vi um zagueiro tão mole igual ele, cara. Pelo amor de Deus. Enfim, voltando pro lance, o atacante da Portuguesa encontra um passe entre Ramalho e Mateuzinho, onde o Ramalho olha a bola passar ali para o René, que invade a área, sai cara a cara com o Souza. Eu acho que o Souza não tinha muito o que fazer, porque se ele deixasse o cara passar, ele ia chutar cruzado e fazer o gol. Então ele tentou dar um bote e acabou fazendo o pênalti, né? Logo aos 20 minutos, mais ou menos, do primeiro tempo. Porém, a nossa sorte é que a gente tem o Hugo Souza no gol, tá? E na live do Paizão, para quem viu, não sai gol de pênalti em Hugo Souza. Já é a terceira live que não saiu gol de pênalti em cima do Corinthians. Então, tamo invicto aí. Enfim, Hugo Souza começa salvando no primeiro tempo. O René bateu no canto esquerdo do Hugo Souza, que foi buscar, encaixou a bola, quer dizer, espalmou e depois no rebote conseguiu pegar a bola ali, ficou com ela. E logo na sequência desse lance, acho que o Corinthians deu uma acordada, né? A gente foi, foi pro ataque, controlou um pouco melhor o jogo. O Breno Bidon achou um passe para o Mineirão que ficou aberto ali na direita e conseguiu levar para o fundo, cruzar para dentro da área e o Memphis Depay jogou a bola para fora. Sozinho. Ele e o goleiro. Cara, o Memphis hoje muito mal no jogo, não fez nada. Eu até no segundo tempo não tinha gostado da substituição dele, apesar dele estar muito mal, eu critiquei ali o Dorival pela entrada do Pedro Raul no lugar dele. Porém, é, era de se entender. Eu acho que o Memphis hoje não fez um bom jogo, não criou oportunidades, não se mostrou muito para o jogo, então acho que o Dorival fez bem em substituir ele, porque o gol que ele perdeu não é para um cara que ganha 6 milhões perder, tá? Uma coisa é o Pedro Raul perder um gol feito, agora o Memphis Depay não dá. Enfim, jogo segue, ainda estava 0-0, tudo normal, até que de repente, numa jogada onde o Ranieri sozinho, ele tinha a bola dominada, ele foi tentar dar um balão para afastar o ataque da Portuguesa e ele me mandou essa bola para a entrada da área do Corinthians, onde
o Ramalho teve que disputar a bola. Né? E aí, cara, o Ramalho, além dele ele ser ruim, toda vez ele fica procurando a bola. Ele deu um giro nele mesmo e ficou procurando a bola ali, para onde a bola tinha ido. E a bola sobrou para fora um pouco da grande área, onde o jogador da Portuguesa chegou batendo de primeira e fez um golaço. Eu acho que não foi falha assim do Souza. Talvez dava para ele defender, mas assim, é um chute forte de fora da área. Garro fez gol assim contra o Atlético Paranaense, então acho que não foi uma falha aí do Souza, tá? Foi muito mais falha do Ranieri, que deu um balão ridículo sozinho para dentro da nossa área, e também do Ramalho, que não sabe marcar um jogador, cara. E no tempo ele perdeu dando um giro em torno dele mesmo, o marcador chegou livre e ele nem marcou o cara que estava para receber o passe e nem marcou a bola, que foi onde o jogador chegou chutando e fez um gol, né? Então, assim, uma partida muito mal de Ranieri e André Ramalho, tá? Bom, depois disso, o Português 1-0, o Corinthians tentou ali, mas acabou descendo para o intervalo, 1-0 no placar para a Portuguesa. O Dorival acabou mexendo, né? Quando a gente voltou, o Dorival acabou mexendo, colocando o Rodrigo Garro no lugar do Ranieri. E uma alteração aí, para mim, ok, justa, porque o Ranieri comprometeu demais no primeiro tempo. Teve um outro lance também, que ele quase complicou o Souza antes do gol. E eu acho que o Alan estava fazendo um jogo ok até, não merecia ser substituído naquele momento, então acho que o Dorival acertou na substituição, tá? O Garro para mim entrou bem, eu acho que ele criou algumas jogadas, se esforçou, se mostrou pro jogo, mas não foi o suficiente, né? Então, ali mais ou menos aos 20 minutos, o Dorival chamou o Vitinho, Pedro Raul e Dieguinho, né? Quando ele chamou esses três caras, eu questionei pra caramba, porque o Vitinho e o Dieguinho, beleza, mas a questão foi que ele tirou o Memphis, o Bidon e o Guilherme. Eu acho que o ataque já não estava evoluindo, o Dorival precisava mexer, mas como eu falei, eu critiquei um pouco a saída do Memphis. O Memphis, a gente sabe que numa bola ele pode decidir, né? E o Pedro Raul não vinha jogando, então eu achei meio arriscado. Porém, a estratégia deu certo pro Dorival. É, o, o, o Pedro Raul, ele perdeu um gol inacreditável, muito parecido com o do Memphis. Porém, né, o Pedro Raul a gente até entende, a gente se revolta, a gente xinga, mas a gente até entende, porque a gente sabe que ele não agrega em muita coisa, né? O Bidu deu um cruzamento para a área ali e ele chegou livre, cara, livre. Era só colocar o pé na bola e ele conseguiu jogar essa bola para fora. Então é inacreditável assim o quanto Pedro Raul é lamentável aí em questão de gol, né? Mas ainda bem que a gente tem Vitinho, né? Porque o jogo já tinha virado drama, o jogo seguiu e aos 47 do segundo tempo, o André, a jogada começou com o André recuperando uma bola ali na lateral, numa disputa de ataque, tocou pro Mateuzinho que carregou essa bola e deu um passe pro Vitinho. Meu, que fez eu lembrar dos tempos de ouro ali do Fagner. E até um pouco naquela época a gente estava meio ruim, né? Que era sempre no abafa, sempre no finalzinho. Que o Fagner dava aquele chuveirinho, a gente encontrava um gol, uma bola alçada na área, com alguém cabeceando para o meio da área e saía aquele gol chorado e a gente comemorava também louco. Hoje foi assim com o Mateuzinho. O Mateuzinho alçou a bola na área, o Vitinho dominou essa bola, cortou para dentro e meteu a bola no fundo do gol, um golaço. Primeiro gol dele pelo Corinthians, estava precisando. Eu acho que é um gol. Inclusive, ele entrou muito bem, ele criou boas oportunidades. Logo no primeiro toque na bola, ele deu um passe em profundidade, ele tirou uma boa chance para o Corinthians. Então,
O Vitinho foi bem demais aí. Foi coroado com gol. E o gol que levou a gente para decisões dos pênaltis. E mais uma vez o Hugo Souza, monstro sagrado. Bom, os pênaltis já começou dramático. Né? Não podia ser de outro jeito. Acho que o corintiano nasceu para sofrer, não tem jeito. E o Rodrigo Garro começou, a gente perde Yuri machucado, que sempre deixa a gente no drama. E vem Rodrigo Garro. Eu achei até que ele ia fazer o gol, né? De repente acho que ele podia ter batido de outra forma ali, mas ele acabou perdendo o gol e o goleiro da Portuguesa defendeu. Na sequência, Vitinho vem para a bola, onde a Portuguesa converte o gol dela, né? E na sequência o Vitinho veio para a bola, bateu um pênalti bem demais, deslocou o goleiro bonito assim. E o Corinthians seguia ali, né, com um gol a menos, e veio o René para a bola. Então, refazendo aquele pênalti do primeiro tempo, né, René versus Hugo Souza, né? E mais uma vez o Hugo Souza foi monstro. Ele defendeu o pênalti do René de novo em canto trocado. Ou seja, dessa vez ele bateu pro lado direito do Hugo Souza. E o Hugo Souza pegou. Cara, aí a torcida já foi a loucura, né? E a gente começou a ficar confiante, começou a acreditar. E os lances, as batidas foram acontecendo. E a última conversão do Corinthians, uma penalidade antes das alternadas. Quem foi pra bola? Pedro Raul. Cara, na hora que eu vi o Pedro Raul indo pra fora, eu falei, meu Deus, não pode ser, cara. Mas, por um lado, eu acho que foi bom, porque ele chamou a responsabilidade, não se escondeu, não deixou um Dieguinho bater, por exemplo, né? Então, por esse lado, Pedro Raul foi bem. Até merece palmas aí, Pedro Raul. Eu acho que ele chamou a responsa, bateu o pênalti e foi no drama, porque o goleiro da Portuguesa ainda conseguiu relar na bola. Mas a gente fez o gol, o Pedro Raul acertou, fez o gol e a gente começou as alternadas. Cara, nessas penalidades teve de tudo. Teve bola na trave da Portuguesa, teve uma bola passando entre as pernas do Hugo Souza, o goleiro deles, acho que é Bruno alguma coisa, ele tava acertando toda hora os cantos. O Hugo Souza também bem pra caramba. E no total acho que foram 18 cobranças. E na última cobrança, Hugo Souza, Alá Cássio, lembrando ali aqueles pênaltis dramáticos onde o Cássio salvava a gente. E hoje foi igualzinho. Hugo Souza com os pés tirou a bola e o Corinthians se classifica para a semifinal. E a gente vai pegar agora o Novo Horizontino, né? Que ganhou do Santos aí mais cedo. Cara, que loucura ser Corinthians, né? Bom, para mim foi emoção do começo ao fim. Para quem viu a live aí, acompanhou o jogo, viu que eu quase tive um infarto, mas foi isso. Se você gostou, deixa nos comentários aí, fala o que você achou, se você quase teve um ataque do coração também, né? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e vem com o pai.